Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. No vídeo de hoje nós iremos aprender técnica. Será um vídeo técnico, não teremos receita, mas é muito importante. Nós iremos aprender os diferentes métodos de se fazer massa de bolo. É muito bacana você saber disso, então vem comigo para a gente aprender. A gente ter um vídeo aqui no meio da semana, né? Mas como eu falei no vídeo anterior, nós postaríamos esse vídeo aqui no meio da semana só para compensar, né, aquele dia que a gente teve um imprevisto e não conseguimos postar o vídeo na sexta. Tá bom, gente? E na aula de hoje nós vamos aprender técnica, tá? Não vai ser receita. E eu vou ensinar para vocês quais são os métodos mais usados para se fazer massa de bolo. Talvez você já tenha escutado falar, método espumoso, foi o que a gente usou para fazer a receita do bolo gelado de coco no vídeo da semana passada. Ou talvez você já tenha ouvido falar em método cremoso. Esses são os métodos usados para fazer massa de bolo e agora eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Bom, gente, nós temos basicamente 3 métodos para fazer massa de bolo, que são método espumoso, método cremoso e método direto. Vamos começar pelo método espumoso. O método espumoso é quando a gente bate ovos e açúcar, que forma aquele tradicional creme esbranquiçado, fofo. Quando a gente bate o açúcar com os ovos, né, a gente faz o processo de aeração dos ovos, tá? Então a gente forma aquele creme bonitão que é chamado creme espumoso. E você não precisa necessariamente, né, bater ovos inteiros e açúcar. Esse processo, esse método espumoso, também pode ser feito de outras formas. Você pode bater primeiro as claras, depois acrescentar as gemas, depois colocar o açúcar. Você pode bater claras com açúcar, depois colocar gemas. Então, assim, não é necessariamente bater ovos inteiros com açúcar. Também é uma forma, mas no geral, o método espumoso é quando você bate ovos e açúcar, não importa, né, a ordem, como que você vai fazer isso, ok? E o método espumoso, ele é utilizado para fazer quais massas? Principalmente, né, pão de ló, que é o que a gente está mais acostumado, a massa chifão, a massa genoise. Então são essas massas, né, que tem como base, na maioria das vezes, uma quantidade maior de ovos, né? São massas mais leves, massas mais fofinhas, que não tem tanta estrutura. Então, o método espumoso é para fazer esse tipo de bolo, ok? E agora o segundo método é o método cremoso. O método cremoso é quando a gente bate manteiga e açúcar. Nesse caso já não tem mais os ovos. A aeração que nós fazíamos com os ovos no método espumoso, nós vamos fazer com a manteiga e o açúcar no método cremoso, tá? Então, o método cremoso a gente bate manteiga e açúcar. Essa união, né, da manteiga e do açúcar vai começar aí toda a mágica da nossa massa, né? Vai formar toda a aeração que a gente precisa. E o método cremoso, normalmente ele é usado em massas amanteigadas, tá? Que são geralmente as massas mais estruturadas, que a gente usa para fazer bolo de festa, né? Montar bolo decorado, bolo de andar, enfim, né? O método cremoso é esse, quando a gente bate o açúcar e manteiga e faz a aeração através desses ingredientes para fazer as nossas massas amanteigadas. Depois, terceiro e último é o nosso método direto. Bom, Angélica, se a gente já viu a massa pão de ló, né, a massa leve, se a gente já viu a massa amanteigada, que é o cremoso, que é a massa mais pesada, qual que seria, né, o método direto? O método direto é quando a gente faz aquele bolo que a gente acrescenta todos os ingredientes primeiro, bate normalmente no liquidificador e depois acrescenta a farinha, só por último a farinha com fermento, enfim. Normalmente esses bolos são bolos de liquidificador, como eu falei, como por exemplo bolo de cenoura, um bolo de milho, um bolo de laranja, vamos supor que você bate no liquidificador, mas normalmente
É um bolo que todos os ingredientes vai junto no liquidificador, ovos, açúcar, se tiver óleo, se tiver manteiga derretida, bate tudo ali junto e o liquidificador, né, todos aqueles ingredientes, a união de tudo aquilo ali que vai formar a aeração, tá? A gente não faz, nesse caso, a aeração separada, né? Como nos outros métodos. É tudo junto e misturado ali e depois acrescenta a farinha de trigo somente a parte, né, separada à mão. Então é isso, gente. Nós vimos aqui os 3 métodos, vou só recapitular. Espumoso, ovos e açúcar. Cremoso, manteiga e açúcar. E direto, que são massas de liquidificador normalmente, onde todos os ingredientes são batidos primeiro, por último só acrescenta a farinha de trigo. Por que que é importante vocês saberem disso, gente? Para que quando vocês quiserem formular uma receita, não vou pegar, eu tenho uma receita aqui, mas eu quero fazer ela do meu jeitinho, eu quero tirar um ingrediente, acrescentar um ingrediente. Então, quando vocês forem formular uma receita, é muito importante que vocês saibam, né, como que vocês vão começar essa receita. Se você quer uma receitinha mais leve, você pode fazer um método espumoso. Se você quer desenvolver uma receita mais estruturada, uma massa amanteigada, você vai fazer um método cremoso. Então é muito importante que vocês saibam disso para iniciar, né, uma receita, para iniciar um processo. E o que é muito importante também, gente, todas as vezes que vocês pegarem uma receita, e tem lá, eu vou falar do açúcar, que é um ingrediente muito importante nesse caso. Tem o açúcar tanto na massa manteigada, tanto na massa de pão de ló, né, quanto no método direto, que são as massas de liquidificador. Se você tem lá uma quantidade de açúcar, aí você fala assim: não, mas eu tô achando muito, vou diminuir um pouquinho porque eu acho que vai ficar muito doce. Gente, não façam isso. Por quê? Porque aquela quantidade de açúcar que está ali, ela já foi testada e ela é ideal para formar, né, o que a gente precisa, aquela aeração principal ali, aquela primeira etapa da nossa massa. A partir dali que começa, né, toda a alquimia, toda a química ali do nosso bolo. Então, às vezes, se você tira o açúcar e acha que não vai fazer diferença, faz. Porque se você tira o açúcar, você está tirando um pouco de ar da massa, você está tirando um pouco da estrutura da massa. Enfim, é muito importante que primeiro você faça a receita conforme ela foi desenvolvida e depois, se você acha que você deve tirar alguma coisinha ou acrescentar outra coisinha, você testa, mas primeiro faça conforme ela foi informada para vocês, conforme ela foi passada, porque às vezes a gente acha que a gente tirando um ingrediente ou outro não vai fazer diferença, mas faz, principalmente no caso do açúcar, que ele é o responsável pela principal etapa, né, do processo das massas. Tá bom, gente? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar trazer mais aulas assim, mais técnicas para vocês, porque não é só importante, poxa, pegar a receita e fazer, mas é muito importante que vocês também saibam o que vocês estão fazendo, entendam o que vocês estão fazendo, todo o processo que tem por trás, né, daquela receita, do que vocês vão preparar ali. Tá bom, gente? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.